E agora? Ah, agora tá. É, só quem faz web TV sabe, né? As dificuldades que às vezes a gente enfrenta aqui, né? Como, por exemplo, o link que foi enviado aí nesse instante, foi compartilhado, mas infelizmente deu chabu. Mas reenviamos aí um novo link. Vocês podem acompanhar a gente agora ao vivo pelo JNT Web TV. Essa Web TV iguaçuense aqui que está cheia de variedade, uma grade de programação espetacular. E dentro dessa grade, o nosso programa Papo Ambiental, que busca falar mais do meio ambiente e levar essa mensagem para o público geral, né? Para elucidar questões ambientais, porque a gente só cuida do que conhece, né? Então, quando o cidadão conhece o meio ambiente, está se fazendo a educação ambiental. E esse é um dos propósitos aqui desse programa. Mas vamos falar de coisa boa hoje. O comentário que eu queria fazer é que eu tô vendo aqui a minha careca, cada vez mais careca na câmera. Quem sabe até o final do ano eu acho que a cabeça já vai estar lisa e brilhando aí. Hoje a gente vai falar de coisa boa, não só da minha careca, né? Vamos falar também de cachoeira, de trilha e de ecoturismo, que é uma tendência mundial que vem crescendo aí nos últimos anos. E com a pandemia as pessoas elas têm buscado mais um turismo de natureza, né? Estar longe aí do grande público, do ambiente urbano e buscando aí respirar um ar fresco, ter contato aí com os elementos da natureza que trazem uma paz interior, né? Que mexem com a espiritualidade e nos fazem pensar, né, em como o mundo ele é maravilhoso, né? E que a gente deve cuidar aí desse meio ambiente tanto para a nossa geração quanto para gerações futuras. Por isso eu convidei nessa noite aqui 3 pessoas especiais que estão intimamente ligadas com o meio ambiente. 2 são diretamente ligados com o setor de turismo, cada um com suas empresas atuando diretamente com a questão de cachoeira do Rio Iguaçu e Paraná. E uma aventureira aqui que conhece profundamente a nossa região. Boa noite para vocês todos. O André Aliana, aqui do Iguaçu Secret Falls. A Beth Paiva, que é a nossa aventureira e conhece tudo que é lugar aqui da região, né? Várias cachoeiras. E o Lucas Diniz, lá do Aguaraí Eco Esportes, que vocês já acompanharam aqui, né? Ele já veio aqui no nosso programa. Vocês já viram na websérie Papo Ambiental também, que precedeu aqui esse formato, né? Bem-vindos, boa noite e obrigado por terem aceito o convite. Vamos começar pelo André. Fala um pouquinho, André, sobre você, sobre a sua atuação e o que é o ecoturismo dentro da sua visão. Boa noite. Bom, boa noite a todos que nos assistem. Obrigado pela oportunidade. Bom, primeiro, o ecoturismo sempre foi primeiro uma paixão pessoal. Era o que a gente fazia nas horas vagas e nas viagens. Eu sou o maluco das viagens que, quando sai por aí, sai caçando trilha, cachoeira, vai se metendo no meio do mato. Às vezes está andando de moto, eu tenho uma moto e eventualmente viagem de moto também. Viagem de moto e passa no rio e olha para o rio assim, o rio às vezes está correndo mais rápido. Eu falei, está correndo rápido, tem cachoeira, tem alguma coisa. E aí para, se mete no meio do mato e sai caçar a cachoeira. Então, assim, paixão que acabou virando negócio, acabou virando trabalho. E foi uma ótima oportunidade, uma história bem interessante. Eu estava no pior momento da minha vida e estava recebendo algumas pessoas por um portal que chama Couchsurfing. E aí recebi uma francesa na minha casa e ela falou assim, amanhã eu vou no templo budista. Eu falei, vou com você, lá é de graça, é gostoso, vamos junto. E nós fomos para o templo budista e chegamos lá muito cedo, 8h30 da manhã, mais cedo do que o portão abre às 9h30, eu não sabia disso. Aí, uma hora antes estava lá. Falei, bom, tem que sentar nesse meio fio aqui e ficar olhando para esse portão sem graça durante 1 hora. Ou, se você quiser matar tempo, tem um rio aqui do lado. Se você quiser lá bater o olho no rio, tem uma cascatinha, tem uma cachoeirinha, a gente pode matar tempo, dá uns 20 minutos de caminhada. A gente vai lá, olha o rio, volta, só para matar o tempo do portão abrir. E aí, nessa caminhada para até o rio que tem lá, que é o Rio Matias Almada, ela foi tirando foto de árvore, borboleta, flor, passarinho, pedra, cogumelo, tudo que tinha no caminho, ele ia tirando foto. Quando chegou no rio, ela olhou para aquele rio e falou assim, que coisa linda, que coisa maravilhosa, isso aqui não existe na França, não existe na Europa, ela mora em Paris, né? Não existe na Europa, eu nunca vi uma coisa tão linda a não ser num filme. Na hora que ela falou isso, eu falei, caracas, se é tão bom isso aqui, eu conheço outras mais bonitas, eu vou vender esse treco aqui para esses gringos. E ali surgiu, então, a ideia de levar a gente para ver os rios da cidade, para ver nossas cachoeiras. Surgiu dali uma ideia a partir de uma pessoa que, casualmente, eu fui parar na beira de um rio por casualidade. E dali surgiu, então, de montar uma empresa que tem esse nome em inglês, porque foi pensado no público estrangeiro que vinha para Foz do Iguaçu. Nossa grata surpresa que o brasileiro adora isso, o público local também curte muito. E assim se tornou um negócio que está em franca expansão, e ainda mais agora,
desse período pós-pandemia, a gente acredita que ele vai dar um salto ainda maior. Então, sem dúvida nenhuma, eu costumo brincar com a história, diz que a partir do momento que a gente surgiu com essa ideia de fazer esse circuito de cachoeirismo, eu passei a ter o melhor trabalho do mundo, porque as coisas que eu fazia quando eu tinha sobra de tempo para passear, para divertir, para matar meu tempo, virou o meu trabalho. Então, quando eu tenho trabalho duro para fazer, eu tenho trilha e cachoeira, banho de cachoeira para tomar. Então, tô realizado. Uma maravilha, né? E por falar em pessoas que frequentam, né, ambientes de cachoeira, a gente tem aqui a Beth Paiva, né, que é profunda conhecedora da região, conhece aí várias cachoeiras e várias trilhas, né? Boa noite, Beth. Bem-vinda ao Papo Ambiental. Boa noite a todos. Eu sou matreira, sou professora, mas o meu hobby que eu mais amo é trilha, cachoeira. Tenho minha equipe de... Meu filho também é matreiro e ele é mais aventureiro do que eu, meu filho. Acho que eu puxei pelo meu avô. Aí eu tenho minha equipe, chega final de semana, vamos embora, equipe, vamos para as trilhas, mata. Dá a impressão assim que a natureza, quando você entra dentro da mata, da cachoeira, dá a impressão assim que te dá uma força que da natureza. Eu amo fazer isso que eu faço. Legal. O Lucas Diniz também, né, está diretamente envolvido com esse assunto. A gente está praticamente em família aqui no programa hoje, né? Todo mundo lidando com cachoeira, com negócios relacionados ao ecoturismo. Boa noite, Lucas. Bem-vindo ao Papo Ambiental. Boa noite, Dantas, André, Beth, boa noite a todos os ouvintes. As histórias são muito parecidas, né? Parte do amor, parte do hábito, né? Do que se gosta de fazer, né? Desse amor pela natureza, e você vai frequentando, você vai querendo conhecer mais, passa a conhecer bem a cidade. Foi assim que surgiu a Guaraí, né? Trazendo para um contexto aí de como foi criado aí, né? O que hoje é o meu trabalho, né? Que também, como o André, que era tem o melhor trabalho do mundo, né? Você faz o que era teu lazer. Foi isso, foi conhecer a cidade, foi ter o conhecimento necessário para poder operacionalizar tudo, e a ação, né? De perceber essa necessidade do destino, como um destino de turismo que tem como principal atrativo a natureza, né? Não tem como, é inegável isso, né? Sétima maravilha. E sentindo essa falta que os turistas tinham de poder conhecer mais, né? E é isso aí, daí a gente passou a oferecer esse serviço, que foi bem aceito e está bem legal, assim, o pessoal gosta muito. E com isso vem tudo que o ecoturismo traz aí de mudanças no cenário aí, né? De preservação, de discussão, de debate, de novas ideias, novos projetos que surgem com uma ação aí, né? A gente tem que reconhecer também que o ecoturismo ele cumpre uma função social que é muito profunda, né? Principalmente quando ligado diretamente à educação ambiental, né? Eu falo, inclusive, conhecendo o serviço de vocês dois, né? O André, o Amarília ainda está com vocês? Sim. E eu gosto muito da abordagem que o Amarília faz dentro do passeio, né? Ele traz uma abordagem histórica, cultural, e aquilo ali engrandece muito o passeio e as pessoas que participam, né, desse passeio. Inclusive, eu já deixo aberto o convite aqui para o Amarília também, né? Logo, logo, quem sabe ele não está aqui com a gente falando das cachoeiras secretas de Foz do Iguaçu, já que ele tem andado aí por mais de 30 anos, né? Inclusive fazendo viagens de bicicleta aí pelo Brasil e pelo Paraguai também. Sobre essa questão da educação ambiental, eu queria falar um pouco de percepção, né? Eu trouxe uma matéria aqui do jornal El País, em que ele fala o flagelo do Rio Paraná, que enfrenta a sua pior seca em 70 anos. O segundo curso hídrico mais extenso da América do Sul padece diante de uma baixa histórica no nível de água. Em seu delta, no leste da Argentina, pântanos são ameaçados pela seca e pelos incêndios, muitas vezes propositais, feitos em meio a uma disputa por terra causada pela pecuária. Em 2020, mais de 300 mil hectares de pastagens e florestas foram queimados na área, devastando a fauna e a flora nativas. Em 2021, com as águas em nível muito baixo nos últimos 77 anos, o risco ao ecossistema é ainda maior. Um bioma fundamental que tem papel enquanto reserva de água doce, né, e também para filtrá-la e evitar inundações. E aqui está na íntegra a reportagem, vocês podem verificar lá no El País,
Mas por que eu estou trazendo a abordagem da seca, né? Porque como vocês trabalham diretamente com o rio e você também, né, Beth, tem andado muito por aí. Inclusive, você me mostrou vídeos de que você conseguiu atravessar lá na Ilha Caraí, né? Vamos começar por você essa questão da percepção. O que você tem visto nos últimos anos em relação à mudança aqui da paisagem e dos rios aqui em Foz do Iguaçu? Então, eu moro aqui em Foz desde... Nós mudamos do Rio Grande do Sul para cá em 69. E esse rio o Iguaçu e o rio Paraná eram os rios que transbordavam de água. A ilha parecia só o topo da árvore. E de um tempo para cá se viu como que abaixou. Já é o ano passado, março do ano passado, bem no começo da pandemia, aconteceu isso. Eu já atravessei lá a pé, fui lá na ilha. E agora aí o rio subiu outra vez. Agora, de novo, agora em julho, também atravessei lá. Então, ó, você vê o que mudou, por que está mudando tanto assim. Será que é falta de chuva? O povo não está se conscientizando, cortando, não estão cuidando da mata. Eu penso assim, não vai dar tempo. Vou viver mais uns 15 anos, beleza. Mas e meus netos, meus bisnetos daqui 20, 30 anos para frente, o que vai ser? Então, se não bater em cima disso, vamos cuidar da natureza, vamos cuidar dos rios. Igual eu falo para as crianças na creche, não joga lixo, não joga isso. Eu faço assim, tipo teatro. Joguei o teatro assim, tipo da Branca de Neve, e dentro do teatro eu joguei o tema Cuidando do Meio Ambiente, para já ir conscientizando as crianças, porque daqui 30, 40 anos as crianças não vai ter mais rio, não vai conhecer mais animais, vai mudar tudo. Aí vai saber o que vai ser do futuro dessas crianças. Você, inclusive, tem cumprido um importante papel, né, na área do ensino, trazendo esse seu conhecimento aí de campo, né, que pode-se dizer que é um trabalho de campo que você faz, e disseminando isso dentro da escola, né? Como é que é o seu trabalho em relação à educação e o meio ambiente? Eu sou uma professora assim, bem moleca. Eu faço mais o lúdico, ensino tipo lúdico. Eu pego todas as histórias infantil e faço um teatro, e dentro do teatro eu jogo o tema, tipo meio ambiente, higiene, tudo quanto é tema de escola eu jogo dentro do teatro, e daí a gente faz a apresentação para as crianças. E é um ensino especial, né? Você trabalha com Libras também, né? E é muito importante esse tipo de inclusão, né? Tanto na educação quanto na sociedade em geral, né? Se a gente quer falar em inclusão, tem que falar da linguagem também, que são as Libras, né? A linguagem brasileira de sinais, né? Eu dou catequese para eles, já formamos duas turmas de primeira comunhão e Eucaristia das crianças surdas. Ah, legal. Aí esse ano eu não consegui sala para catequese para eles. Você pretende levar eles na trilha algum dia? Se os pais deixar, né? É muito importante que o ensino público ele tenha também o trabalho de campo, né? Dentro da universidade, eu me formei em geografia aqui na Unila, e no caso eu sou bacharel, né? Mas o pessoal da licenciatura, eles têm também uma convivência com o trabalho de campo durante a formação, né? Na minha opinião, acho que o ensino público ele deveria integrar o trabalho de campo também como um componente curricular, né? E eu lembrei até de um fato, Lucas, relacionado ao Guaraí, que um dia eu fui lá e você estava com uma turma de crianças lá, né? E levou o pessoal lá para visitar, né? O que foi aquele trabalho de educação ambiental que você fez? Não eu, né? Toda a equipe da Guaraí, né? Principalmente o Heraldo. Tinha o professor Heraldo bem próximo do dia a dia da Guaraí, e ele desenvolvia esse projeto que era o Escola na Floresta. E então a gente levou algumas turmas de escola pública, foi alunos da escola árabe na época que funcionava ainda. Foi bem legal assim essa experiência. Na medida que o Heraldo ele se afastou um pouco, né, teve um curso profissional, e a gente não tem recebido escolas, mas recebeu um escoteiro já, e assim que as coisas voltarem ao normal, porque também teve essa interrupção nos trabalhos, né, como a gente... Então, até 2019 a gente recebia escola, depois tem 2020, agora já quase acabando 2021, né? Já entramos no segundo semestre, voando.
e não recebemos mais escola nesse 1 ano e meio, né? Então, pretendemos continuar com esse trabalho que é a Escola na Floresta, trazendo, oportunizando para as professoras, né? Tanto professor para a área de educação física, de lazer, como a aula de campo mesmo, de biologia, que a gente percebe que chama a atenção das crianças, você explicar de repente, o conteúdo programático ali Em loco, né? vendo em loco, vendo o rio, explicando a importância daquele riacho, desde para a fauna, para a flora, né, para toda a cadeia da natureza, né? Então, isso é legal, chama bastante atenção, acredito que seja muito eficiente em colocar informação na cabeça dos alunos, assim. E é parte da educação ambiental também, né? E só deles provarem, às vezes, muitos alunos chegaram lá, nunca tinham feito uma atividade assim, né? Sequer tomado um banho de rio, cachoeira, e a gente colocava a parte de canoagem, então... Olha aí, a criançada Os enlouquecia. professores, eles queriam voltar já todo dia. Então, acho que se a gente pegar nesses pontos aí, né, nesses elementos que chamam a atenção das crianças e usar isso de uma forma benéfica, acho que é um caminho que a gente tem que usar mais, né, isso daí. Aula presencial, experiências lúdicas, né, usar a criatividade e conhecer realmente, né, o mundo longe das telas. Eu vejo que as crianças estão muito assim distantes da natureza, né? Cada dia mais, né? Sim. E por falar assim, mudança climática, como é que está a situação da Cachoeira do Juruvá agora? Tá diferente. A Beth estava falando, a gente estava falando da Baixa, né? Realmente está uma seca histórica. Já tiveram outras secas, né, André? Mas eu acho que assim, os últimos 2 anos está intermitente, quer dizer, tempo todo de seca faz 2 anos. Já teve, ou mais, entendeu? Eu quero dizer, já teve, mas agora está diferente, porque quando a gente começou em 2018, esses 2 anos últimos, né, tá bem diferente assim, o movimento das chuvas, o movimento dos rios. A gente tem mais usinas trabalhando, né, e tem projetos de outras usinas, e a gente percebe que como a gente trabalha na natureza e frequenta, quando eu passei a trabalhar nessa área fora do parque, na natureza ali, não só frequentar como lazer, você percebe, né, a gente já tem 5 anos trabalhando na Guaraí, você percebe que cada empreendimento, quando a cidade está cheia, os hotéis estão cheios, a água tem uma qualidade, você percebe cada movimento, um empreendimento que sai, muda. Uma chácara que mude o açude ali já muda. Então, você perguntou da Cachoeira do Juruvá, tem um ano e meio ou 2 anos que ela não tem o volume que ela costumava ter, independente de pouca chuva ou não. Ela diminuiu o volume d'água. Tem coisas acontecendo em todo o redor, né? No lençol, a natureza toda é interligada, né? Então, o impacto ambiental ele é medido por técnicos, por cientistas, né, antes do empreendimento sair, né? Só que é bem localizado, né? Só que é uma coisa localizada. Então, logicamente, se eu impacto um lençol 11 quilômetros, que nem o Rio Tamanduá, se sair uma construção no manancial lá na estrada, na BR-277, já interfere. com certeza vai interferir. É um hotel, a Sanepar que tem ali, é tudo, né? Tudo. É preciso olhar com bastante atenção esses impactos, microimpacto ambiental, né? E as coisas maiores que saem aí, não sei com que critério, né? Mas impacto é sério. Assim, eu não sei observar, tem que observar mais, né? A gente aprende por observação. Tá diferente, tá menos volume de água, fato, né? É um fato, a gente que acompanha, né? Dos últimos 2 anos, porque é normal você ver os rios mais cheios ou mais vazios conforme as chuvas vai tendo. Mas aí quando você acompanha, por exemplo, o nível do Rio Iguaçu. Eu lembro que o pessoal da Guaraí, a gente frequentava a mesma cachoeira, a cachoeira que acabava desaguando lá no Rio Iguaçu. Era muito comum a gente chegar na parte de cima e a gente não descia para a parte de baixo, porque a parte de baixo era cheia d'água. Eu pulava da cachoeira lá de cima para dentro da água. Hoje em dia é só seco e faz 2 anos que é só seco. Sabe? Ou seja, é muito eventual a água subir. Hoje você virou área de terra, de pedra, onde era rio. Então, e o fato de ter essa extensão de 2 anos de nível baixo é que causa uma grande estranheza, porque você começa a notar
que o rio mesmo está encolhendo. Não é porque essa semana choveu pouco ou porque esse mês choveu pouco. É algo mais permanente. Isso é assustador do ponto de vista da natureza. Então a gente vai vendo a natureza se encolhendo, infelizmente. Isso é culpa do ser humano. O ser humano não cuida, não se responsabiliza, não dá atenção. Acho que, e aí nessa história dos seres humanos, os nossos governantes, os governantes que renegam a questão do aquecimento global, são criminosos. São criminosos. Quem renega esse tipo de coisa é criminoso. Então ele tem que entender que é uma realidade que precisa ser enfrentada e tem que ter uma ação governamental para isso, porque senão cada vez vai ser pior, pior, pior e é uma história sem fim. Ou pior, com fim nosso. É, o fim nosso, né? Da espécie humana. É isso mesmo. Mas o fim sempre é o começo, né? O que vai ser ruim para nós como humanidade vai ser bom para o planeta Terra, que vai se regenerar. E o tempo do homem não é o tempo geológico, né? Que vai da ordem de milhões de anos, né? E por falar ainda nesse assunto, né? Já que a gente está falando de mudanças climáticas ainda, o pessoal está constatando o fenômeno Laninha, né? Na região do Pacífico, que esfria a superfície da água, né? Então isso muda toda a dinâmica global e interfere principalmente no ciclo de chuvas aqui, e é o que a gente está vendo, né? A Amazônia, ela tem uma importância muito grande para o clima aqui da região sul, porque ela forma um corredor, né, de umidade que traz a água lá de cima, né? Os rios voadores chegam aqui e desaguam nas cabeceiras dos rios aqui da região, né? Então esse ciclo ele está alterado, principalmente por esse fenômeno, né? Que parece que vai se agravar aí nos próximos tempos e parece que a gente vai ter ainda mais seca, né? Ainda dentro desse assunto, eu quero perguntar para vocês qual que é a percepção em relação ao meio ambiente do município de Foz do Iguaçu, né? Vocês têm andado aí por rios, não só rios da área rural, né, digamos assim, da área florestal, mas rios urbanos também. Você tem andado muito aí pelos rios da cidade, André? A gente circula mais os rios que a gente habitualmente faz com os turistas, né? Então, se limita aos 4 rios, a gente não costuma frequentar muitos outros. Eventualmente por uma atividade ou outra mais pontual, então a gente não acompanha tão de perto. Mas eu vou me ater, por exemplo, a um rio que todo mundo conhece, um local que muita gente conhece, e, por exemplo, a Cachoeira do Carimã, que é a cachoeira de mais fácil acesso da cidade, as pessoas da cidade costumam frequentar ali, e a gente encheu de placa falando do turismo, falando da necessidade do cuidado, da pessoa guardar, levar seu lixo de volta, não jogar lixo. Além de ter a lixeira lá e a gente trazer essa lixeira de volta, as pessoas têm o hábito de jogar. E aí, esses tempos atrás, além das placas que nós colocamos, uma pessoa colocou uma placa que foi a que mais chamou minha atenção. E eu publiquei, inclusive, essa semana nas nossas redes sociais, exatamente essa placa, que dizia assim: retire seu lixo ou retire-se seu lixo. E é exatamente isso. As pessoas, tipo assim, o cara que vai lá numa cachoeira, num ambiente natural, num espaço bonito, e leva lá uma caixinha de cerveja para deixar jogado lá depois as embalagens ou bebidas, seja o que for, é um lixo humano que tem que ser retirado desse tipo de local. Infelizmente, eu gostaria que o poder público também fiscalizasse isso, porque jogar lixo é um crime. E assim, eu nunca vi uma guarda municipal descer, por exemplo, num fim de semana na Cachoeira do Carimã. Nunca vi. E é atribuição do município cuidar do nosso patrimônio. Então, cara, vá lá e se encontrar alguém fazendo fogo, fazendo qualquer coisa que não deve, essas pessoas têm que ser multadas. Então, assim, cabe ao poder público fazer fiscalizações, sim. E cabe a nós também fazer denúncias. A gente, às vezes, vai em algum espaço, de repente, um dia eu estou andando num espaço lá, eu vejo um cara com uma espingarda na mão. Falei, cara, bom, primeiro eu não vou enfrentar, mas sair dali na hora, Força Verde. Aí a Força Verde tem um telefone que não funciona. Aproveitar uma porcaria de telefone de Força Verde que você liga e que simplesmente não atende. E aí você, no desespero, liga no 190, e aí a pessoa que atende o 190 fala: olha, a gente não pode fazer nada, porque eles são outra coisa. Cara, mas vocês não têm rádio, você não consegue falar com os caras lá e mandar um rádio pro cara, porque o cara tá caçando aqui menos de 1 quilômetro do Parque Nacional do Iguaçu. Então, e se não está entrando dentro do Parque Nacional por aquela trilha, então, infelizmente, a gente vê as esferas públicas bem deixando a desejar esse processo de fiscalização mesmo. É uma realidade infeliz, né? Outra coisa que é infeliz, assim, para mim, pelo menos, é a inércia do poder público, né? Em relação a projetos aí que possam recuperar as áreas de lazer, que a gente tem que considerar essas áreas como áreas de lazer, né? A Cachoeira do Carimã mesmo. Eu vou até falar em relação ao nome daqui a pouco.
a gente vê no fim de semana uma grande quantidade de pessoas ali, só que é uma estrutura zero. Que pode acontecer um acidente com uma criança, por exemplo, uma pessoa que escorregue ali, né? E você não tem ali acesso, o acesso é precário e tudo mais. E isso ajuda a marginalizar as cachoeiras, né? Afasta ainda mais essa realidade de cachoeiras da nossa cidade da convivência do cidadão, né? Então, isso é uma falta de fiscalização no uso e na ocupação do solo, né? E falta também de programas, né? Tanto de educação ambiental voltado para esse tipo de comunidade, quanto de moradia, né? Que solucione os problemas das bacias hidrográficas urbanas, né? Você tem andado muito, Beth, pelos rios urbanos? Eu vou mais lá pro lado da Aparecidinha, é o rio Tamanduá, acho que é, né? É o Tamanduá. Tamanduá. Aí vários balneários. Aí quando chega o verão, aí abre aqueles balneários, dá dó aquele rio, fica barro puro. Aí fazem um balneário lá em cima, aí enche de gente mais para baixo. Aí não tem condição nem de entrar no rio, de tanto barro. E sem contar a latinha de cerveja que desce, sacola de plástico. É um dó mesmo, o povo não se conscientiza que tem que cuidar do meio ambiente. Ali mesmo na mata do Vietnã, ali, ó, um lugar lindo, lindo, lindo para a pessoa fazer caminhada lá dentro. Mas ali tinha que ter, por exemplo, a prefeitura pegar ou colocar o guarda municipal para cuidar. Mais lá adiante, pessoa conscientizar, levar sacolinha, catar lixo. Um lugar maravilhoso ali para a pessoa caminhar lá dentro. Acho que dá o quê? Você já foi lá, Lucas? Dá o quê? Umas 3 horas de caminhada lá dentro? Tranquilamente, né? Tem bastante trilha lá dentro. Nossa, é muito lindo ali, aquilo ali, transformar num ponto turístico, mas tudo à mercê, lá vai lá, assam carne, e jogam latinha, e jogam sacola, dá dó. E aí tem outra coisa, ficou lindo, lindo aquela pista de caminhada em volta que a Itaipu fez. Mas os pessoal que mora no Parque Presidente, Beverly, quiser caminhar lá, passar ali naquela BR na frente do charrua ali, ó, bem na hora do pico, é o maior perigo ali. Aí precisava ali fazer um apelo, precisava de uma passarela, não sei se pertence para o Estado ou prefeitura ou para quem pertence, uma passarela ali para onde para a gente passar para lá, que é o maior perigo atravessar ali na hora do pico. É perigoso mesmo, né? Eu te falo assim do ponto de vista de ciclista, né? Que eu passo ali quase sempre. E é inadmissível que logo ali naquela região não tenha uma passarela ou até mesmo um viaduto, né? A gente está com um problema de conexão entre a parte sul e norte da cidade. Tanto que quem quer sair ali da Vila A em direção a Cascavel ou vai ter que descer pela Avenida Paraná para fazer o retorno, né? Ou vai ter que ir lá em direção a Três Lagoas e passar ali do Bolão do Serginho ali para poder fazer o retorno na BR e ir, né? Parece que o planejamento urbano aqui falhou muito nesses últimos anos, né? Em relação ali à mata da trilha do Vietnã, ali são as cabeceiras do Rio Jupira, né? E ali tem um valor que, na minha opinião, é inestimável do ponto de vista ambiental e principalmente geológico, né? Geomorfológico. Porque ali tem cascatas ali maravilhosas, né? Vocês conhecem muito bem ali dentro. E, poxa, eu mesmo já denunciei 2, 3 vezes, né? Fui até na mídia denunciar isso aí, que o esgoto, as redes de esgoto, elas estão falhando, né? São subdimensionadas para a realidade da cidade hoje, né? Lembrando que lá na década de 70, quando começou a construção de Itaipu, aqui tinha 30 mil habitantes e de repente deu um salto para 300 mil, né? Então foi se ocupando aí as áreas aí da cidade, né? Foi impactando diretamente em cima das bacias hidrográficas e parece que a rede de esgoto ela continua a mesma desde aquela época. E hoje ela está falhando e derramando esgoto ali diretamente nas cabeceiras do Rio Jupira, que é uma área de preservação ambiental de um valor muito grande aqui para a nossa cidade, que precisa sim ser trabalhado, né? Ser dado um novo sentido ali até para trazer uma melhor qualidade de vida para o cidadão aqui da cidade, né? Você quer fazer um comentário, André? Falando do Jupira, eu estou me lembrando de uma situação. Eu era secretário de Meio Ambiente e nós recebemos, no início da nossa gestão, nós recebemos um parque chamado Parque Ambiental da Vila A, que ligava aquela mata que vai da Avenida Paraná ali, em direção ao Sesc, ou seja, Avenida JK lá, né? E ali tinha um parque lindo e maravilhoso, tinha recém ficado terminado pelo governo Sames, e aí entrou o governo Paulo, do qual eu logo, depois dos 3 meses, eu assumi a secretaria, e assim, eu tive
discussões homéricas com o prefeito, falando da necessidade de ter ali uma vigilância, porque era um parque de caminhada maravilhoso, com pontes, o Rio Jupira maravilhoso, e era um espaço assim muito nobre para caminhada, mas era dentro de um bosque, e que para ser preservado, para as pessoas terem segurança para caminhar, tinha que ter guarda municipal caminhando por aquele espaço. A guarda municipal tem como objetivo principal cuidar do patrimônio público municipal. O objetivo principal da Guarda Municipal não é correr atrás de bandido. Isso é atribuição da Polícia Militar, isso é atribuição de Polícia Civil. Guarda Municipal é cuidar do patrimônio do município. E aí a gente não tinha Guarda Municipal para colocar lá no parque, até que o parque foi sendo depredado, e foi fechado ainda na administração Paulo Magdaleno, na minha gestão de secretário. Então, assim, vergonhosamente, eu tenho que admitir que nós somos absurdamente incompetentes para administrar um parque que era lindo, maravilhoso, e aí parte por birra política, na minha opinião, do Paulo Cussames, parte por falta de visão ambiental, que a visão, infelizmente, do ex-prefeito Paulo McDonald, eu fui secretário dele e eu sei que a gente enfrentava. É medíocre do ponto de vista ambiental. Os absurdos que ele fala, a visão que ele tem das coisas, iluminar as cataratas, vários e vários absurdos ambientais que, quando a gente falava para o Paulo, a gente precisa comprar comida para onça. Falou, acabou, que eu não vou comprar comida para a escola, não vou comprar com a onça. Joga essa onça lá no Rio Iguaçu, solta no Parque Nacional. A onça que vivia no parque, que vivia presa a vida toda. Então, infelizmente, a gente perdeu um parque maravilhoso por falta de visão estratégica, de saber... Agora a gente está fazendo pista de caminhada, a gente tinha uma pista de caminhada maravilhosa e jogamos fora, se perdeu. Hoje em dia ela já não existe mais. Mas tem que entender, governante, seja ele Paulo, Chico, Sames, Dobrandino, futuros, né? Eles têm que entender que o patrimônio ambiental é um patrimônio que precisa ser cuidado. E é atribuição do poder público garantir as condições da sua preservação. E isso requer, sim, investimento, requer colocar guarda municipal em determinados pontos para poder garantir a preservação desse espaço, né? Ou vigilância ambiental, seja quem for. Me diz uma coisa, você acha que hoje mudou alguma coisa em relação a alguns anos atrás? Olha, eu vi muita coisa acontecer da Secretaria de Meio Ambiente. A Ângela, eu acho que é muito esforçada. Eu vejo várias coisas. Eu acho que todo governo tem deficiência. Nunca é, ainda para nós ambientalistas, sempre é aquém do que é necessário. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que em vários pontos eles estão... Eu vi um salto muito grande no projeto de coleta seletiva, que foi iniciado lá em 2002, aí a Prefeitura assumiu em 2004, justamente quando a gente assumiu, eles deram um salto de investimento muito grande na coleta seletiva. Óbvio que tem dificuldade de gestão por N coisas que a gente conhece bem a realidade, mas eu acho que assim, tá tendo bastante boa vontade e está tendo mais investimento do que tinha nos governos anteriores. Semana retrasada eu até entrevistei aqui a Rosani Borba, né, que ela está lá na diretoria da coleta seletiva. Foi bem edificante assim o papo, né? Ela falou que de 2018 para cá, né, que começou mesmo para valer a coleta seletiva e elucidou para o público aí como é que funciona isso, né? E como é que eles estão atendendo. Isso é importantíssimo, né, para a gente gerir o meio ambiente dentro da área urbana da cidade, né? Desculpa estar tomando aqui, mas assim, só você falou da coleta seletiva, assim, eu fui, há cerca de um ano atrás, eu fui conhecer um barracão que a gente tinha lá no passado aberto, sem estrutura nenhuma. Quando eu entrei dentro daquele barracão, cara, eu comecei a chorar, sabe? Porque assim, fiquei muito feliz com a estrutura que eu vi os catadores conseguindo trabalhar com uma infraestrutura excelente. Literalmente eu chorei. Eu falei, não, vocês não sabem o quanto eu estou feliz em ver o que está acontecendo aqui. Era ver catador com condições adequadas de trabalho, viu? Muito bom mesmo. Pô, bacana, né? A gente vê que aos poucos o município ele vai caminhar para esse horizonte aí que a gente pretende, né? Para fechar essa rodada aqui, eu quero perguntar para o Lucas. Qual que é a sua percepção, Lucas, do meio ambiente dentro do município em geral? Acredito que é o que eles falaram, a gente acaba sempre caindo nessa questão do poder público, né? Então, pelo formato que a gente tem de sociedade, de governança, o poder público ele centralizou isso daí. E eu acredito também ele tenha que fazer o meio de campo, porque a gente falou de várias áreas aí que são de acesso particular, né? De áreas privadas, né? Eu, se não me engano, até a área do Roxinol, que a gente estava falando ali, que apesar de ser uma cachoeira que público... A gente pensa que é acesso público, se não me engano, ela passa por uma propriedade privada,
que era de um antigo matadouro ali, que tinha na beira do rio. Então, eu acredito que tem que ter um plano, uma mobilização, um diálogo, formação de alguma comissão com esse pessoal que está trabalhando, porque hoje tem bastante gente que é ambientalista, que trabalha, enfim, bastante gente envolvida com isso, né? E começar a conversar, traçar um plano de desenvolvimento de ecoturismo, em diálogo com essas propriedades, fazer um mapeamento, um estudo, enfim. É um trabalho muito complexo para eu me envolver, né? A gente já tem bastante trabalho ali para a gente manter a Guaraí. Não é fácil você trabalhar com ecoturismo, trabalhar na natureza, tá? Por tudo isso que foi falado. Existe uma série de fatores que dificultam. Uma delas é a falta da cidade ter criado uma cultura. Além da cultura, um plano, né? Um plano que onde sai uma ideia, onde sai um movimento assim, tenha um suporte melhor adequado, talvez, né? Que a gente já trocou de lugar, é o terceiro lugar que a gente está trabalhando, né? Começamos lá no Hotel Canzi, tivemos uma série de dificuldades ali, cultural, de particulares do local, de caça, de pesca, enfim, de propriedades vizinhas. Daí mudamos para uma segunda ali no Remanso Grande agora. E mudamos para a chácara vizinha hoje, lugar bem bacana. Então você vê essas dificuldades. É um baque, é uma pedreira, na verdade. Vou fazer uma perguntinha provocadora aqui. O esgoto dos hotéis ainda cai no rio? Olha, que nem eu falei, né? Quando a gente sente que a cidade está lotada, né? Senti até, né? Em 2019, por exemplo, que foi bem forte o turismo, né? A visitação. Acredito que teve a última quebra de recorde e tudo mais. Sempre a gente sente a mudança na água, né? Como consequência dos hotéis cheios, né? Uhum. Lá no Cannes a gente teve um problema com tratamento de esgoto dos empreendimentos ali do lado, que ocasionou também, que isso tudo ocasiona rixa que acaba prejudicando o negócio. Então hoje a gente da Guaraí procura enraizar, crescer, não bater muito de frente com o que acontece ali do lado, na natureza no geral, porque a gente sempre foi muito prejudicado com isso, né, o nosso trabalho. Então a gente quer manter o trabalho, ajudar quem está vindo também a trabalhar com o ecoturismo, para ir se fortalecendo, para essas coisas serem corrigidas. Não adianta, acho que Davi Golias, acho que não funciona muito na realidade. Deixa eu fazer um comentário, até porque a gente a gente normalmente faz parcerias, agora no período pandemia parou, mas a gente tinha o hábito de sempre a cada 6 meses fazer diversas coletas e fazer a medição da qualidade da água em parcerias com universidades e tudo mais. E a gente não tem identificado grandes contaminações. Acontece eventual pontual. Em determinado momento deu uma pane no sistema do Mabu e num fim de semana estourou alguma coisa lá. Então é mais pontual, mas aí a gente faz imediatamente denúncias aos órgãos competentes. Hoje em dia as multas também são bem salgadas em relação a isso. E aí muito mais o risco da multa faz com que eles rapidamente sanem. Às vezes eu encontrei a própria Sanepar. Tá dando não sei o quê. Aí eu mando na hora, tiro foto, mando meus contatos e falo assim, cara, vocês têm 24 horas para resolver isso aqui. Porque se não resolver em 24 horas, vai dar promotoria, vai dar rede social, e os caras em 24 horas correm para resolver. Então, assim, é mais algum incidente, mas dizer que alguém está lançando in natura, propositalmente, permanentemente, já não tem. Eu não vejo isso, viu? Eu vejo os hotéis todos, os empreendimentos todos tratando, porque as multas não são baratas. Ainda bem que. Deixa eu só perguntar um negócio. Tá bom. Como eu desci lá no Rio Paranazão lá, aí bem em frente à ilha tem um enorme de um esgoto que desce lá e os caminhões aqueles caminhão que limpa a fossa, vai lá e despeja tudo lá no rio. O que vão fazer para aquele esgoto lá dentro do Rio Paranazão, lá, que é demais? Eu acho que o tratamento da Sanepar, quem fiscaliza? As pessoas não fiscalizam. A Sanepar se fiscaliza e manda o seu relatório para os órgãos fiscalizadores. É muito fácil esse negócio de eu me fiscalizar, entendeu? E dizer que está tudo certo. Porque assim, o que a gente vê nesses lançamentos, desses mega canos das estações de tratamento da Sanepar, aquela espumeira, aqueles negócios que saem do jeito que sai,
É muito difícil você acreditar que está dando parâmetro ambiental adequado, viu? Eu que sou formado nessa área não acredito nisso. Eu também acredito muito menos. Mas dizer que eu fui lá, fiz uma medição, não, eu não fiz, eu estou só levando. Mas assim, eu acho que tinha que ter outros mecanismos externos de fiscalização do que a Sanepar apresentar parâmetro de saída para o Ministério Público e o Ministério Público não ter parâmetro de comparação. Me parece que até o próprio método de tratamento da Sanepar ele já é um método um pouco antiquado para a nossa realidade ambiental aqui em Foz do Iguaçu, né? Eu conheço pelo menos 4 estações de tratamento de esgoto ao longo do Rio Paraná, né? Tem a do Jupira, tem a da Beira Rio, tem ali do Rio Boici, né? E tem uma mais adiante ali perto do Porto Meira. E todas têm seus emissários submarinos, né? Que lançam os resíduos lá para o meio do Rio Paraná. O método que a Sanepar usa é aquele tratamento de lodo fluidizado, né, que ele só retira da água o que for mais pesado, né, decanta ela ali, mas a grande parte ela vai ser ativada com as bactérias aeróbicas, né, e o rio vai fazer o seu trabalho, né, mas a gente vê que é prejudicial, principalmente aqui na cidade, como é que na borda do próprio rio, que a gente tem um pedacinho de 17 quilômetros de fronteira, né, desde a Itaipu até a Tríplice Fronteira, um rio que a gente poderia estar aproveitando de uma forma melhor, ele está sendo poluído ali, né, nas margens. Então isso já é um outro fator também que afasta a população dos rios, sem falar do contexto de violência que a gente já conhece bem, né? O que é a região de fronteira ali, tiroteio o tempo todo. Então a cidade está virada de costas, né? Ainda sobre esse assunto da poluição dos rios, antes de eu ler os comentários aqui, me preocupa muito, a gente falou aqui dos hotéis, né? Mas enquanto a cidade, o que a cidade está fazendo em relação ao Rio Monjolo, que é o principal rio, a principal bacia urbana, quem sabe a mais urbanizada de todas as bacias, né? Já que ele é um rio curto e nasce já no centro da cidade. Ele está recebendo esgoto diretamente do comércio formal, que está ali na região central, aquele quadrilátero ali que era, até a década de 70, os limites da cidade de Foz do Iguaçu, que se expandiram hoje até a região de Três Lagoas, né? Até o final da República Argentina e tudo aquilo que a gente conhece hoje aí. O que se fazer para recuperar o Rio Monjolo e uma das cachoeiras urbanas mais bonitas que a gente tem aqui, né? Fica essa incógnita aí, uma pergunta que, quem sabe, logo em breve, algum representante aí do poder público não possa vir aqui no nosso programa e falar mais sobre esse assunto, né? É uma curiosidade, quando a gente foi fazer um banheiro ali na chácara. Em 2020 a gente se mudou para esse novo local. A gente fez um banheiro, procurei um biodigestor nos materiais de construção da cidade e não achei nenhuma pronta entrega, né? Acabei comprando pela internet e tal. Não tinha nenhuma pronta entrega. Se você for por exemplo, a Prudentópolis ou qualquer outra cidade que tem um ecoturismo um pouco mais aguçado, assim, porque aqui a gente tem no Parque Nacional todo um cuidado que é exemplar, né? Mas fora dele a gente deixou muito a desejar. Você passa nas lojas ali de material de construção, ferragens, e sempre tem ali a pronta entrega, porque acredito que dentro da cidade as construções sejam obrigadas a usar esse sistema. Eu não conheço o sistema da Sanepar, mas é certo esse que é o lodo estabilizado, ele é lançado no leito do rio, né? Ele é lançado a 40, 50 metros, tem uma regra, ele é lançado e a natureza faz o restante, que é a decantação dos resíduos e tal. É uma maneira que é considerado correto pelos especialistas, pela própria Sanepar, e todos os estudos que eles foram feitos chegaram nessa conclusão, né? Mas cresceu muito. Por exemplo, eu fui navegar no Rio Paraná agora esses tempos aí com um amigo nosso, com um amigo meu, né? Fomos de caiaque, o cheiro é terrível, horrível, né? Porque tem um lado do Paraguai também, né, no problema. Tem as cachoeiras que caem no Paraguai, a gente esquece das cachoeiras. Né? Que é pior ainda, São né, a cachoeiras situação. piores que dá um determinado horário ali, você vê que a água ela faz tipo Jorra. cabeça d'água, sabe? Quando joga, parece que a água abre e ela fica e cai lixo, que vai caindo. É incompreensível, né? E você está navegando do lado brasileiro ali, até você chegar na Ilha Caraí, onde você depara com esse cano que vocês fizeram. Então é lindo, né? É maravilhoso. Você vai remando, você vai sentindo um cheiro aqui, nessas 4, de outro, você passa pelos canos e... É isso, é lamentável. Eu vou ler uns comentários aqui que o pessoal tá pipocando aqui nas redes sociais. Parece que nossa audiência hoje tá recorde, né? Bastante comentário aqui, ó. Eu vou começar com, pelo menos aqui na janela que eu tô, Ana Lúcia André Siche, marcou aqui a Clarice. Boa noite, Ana Lúcia. Obrigado aí por estar acompanhando a gente.
A Sueli Martins, ela disse aqui, parabéns, Lucas, trabalho excelente. Tá de parabéns mesmo, Lucas. A Ana Lúcia marcou mais gente aqui. O Calito está aqui também acompanhando a gente. Um grande abraço aí, Calito, dizendo o Luquinha é o cara. A Sueli Martins, parabéns, André, por explicar sobre as mudanças da natureza. Está sendo muito edificante mesmo essa nossa conversa aqui. O seu Amálio Espíndola, que vai ter uma oportunidade aqui de conversar com a gente aqui também. Ele disse aqui, boa noite, doutor Dantas. Estou em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, e estou assistindo. O projeto da Itaipu Binacional estão separando a cidade inteligente, estão preparando a cidade inteligente, muito bonito. Mas não falam o que vão fazer com os resíduos sólidos. Qual tratamento para os resíduos sólidos? Qual tratamento para os resíduos sólidos não faltam em qualidade do ar? Qual o tratamento para reduzir drasticamente a emissão de poluentes atmosféricos? Queremos um ambiente por inteiro. Um abraço. É isso aí, seu Amálio. Eu vou me informar melhor com outros profissionais da área também. E logo, logo a gente vai ter essa conversa aí, quem sabe também com o pessoal lá da própria Itaipu. Mas obrigado aí, continua acompanhando a gente. O Diego aqui, o Diego Fernando Alves, ele falou aham, sei, não lembro em qual parte ele se refere aqui. O Claudemir Gomes, ele disse, quer dizer que Foz, os governantes, pois nos lagos, proibido falta de apoio dos ambientalistas, nada faz. Mas nas matas, no fundo do Hotel Carimã, moto fazendo rally. Né? Uma coisa que eu já vi também por aí, por outras matas aqui da cidade, nas trilhas. Né? A Ana Paiva aqui dizendo, sim, tem muito lixo e esgoto que cai no Paranazão, que cai do Rio Jupira. A Sueli Martins Gomes aqui, boa noite, Dantas. Boa noite, Sueli. Obrigado, tá, pela companhia. Dizendo aqui que o tema hoje tá show. O pessoal tá gostando de falar ecoturismo. Aproveito aí a oportunidade para convidar vocês, né, para conhecerem lá o Iguaçu Secret Falls, conhecer as cachoeiras aqui da cidade, ou fazer um passeio de caiaque aí com o Lucas lá no Aguaraí Eco Sports, ou acompanhar a Beth nos passeios dela, né, Beth? E conhecer aí outros picos, né, digamos assim, aqui da nossa cidade. A Sueli Martins aqui continua, né, dando boa noite para vocês todos. Claudemir Gomes, ninguém usa passarela, pois tirou por 277 não morria ninguém. Eu acho que se tivesse mais passarela lá não morreria. Aliás, uma curiosidade, né? Como é que um município que tem 3 rodovias federais só tem uma única passarela? Em um lugar assim que não é nem conveniente à população, né? Deveria ter pelo menos umas 20 passarelas espalhadas por aí, né? Pois é, só na Vila Portes ali, né? Vila Portes está isolada ali do Jupira e aquela região cada dia mais decadente, né? A Sueli aqui marcou um bocado de gente. Obrigado aí, Sueli, pela força, tá? Por compartilhar nosso programa. Deixa eu ver mais aqui. A Marli Fernandes, boa noite. Obrigado, Marli, por acompanhar a gente. Boa noite também. O Guilherme Dias, lá da Lixotec, né? Ele dizendo que o projeto Lixotec está sem apoio há 11 anos de serviço gratuito para Foz e região. O projeto Lixotec é muito bonito, inclusive eu quero parabenizar aqui publicamente. Eu sou um grande fã da Lixotec e cliente de lá também, né? Sempre que, se vocês quiserem formatar computador, inclusive, leva lá na Lixotec. Mas o mais importante de tudo, lixo eletrônico. Não descartem por aí. A Lixotec ela faz a coleta gratuita. Vocês podem procurar aí no Facebook, né, a Lixotec lá e solicitar a retirada desse material ou levar lá na Rua Cuíca, né? Dias, fala aí pra gente o número que eu esqueci, mas é lá na Vila A, na Rua Cuíca, bem na esquina, assim vocês vão ver o muro da Lixotec e vocês podem destinar esse lixo para o lugar correto, né? Não é Rua Tatu? É a Cuíca, né? A Rua Cuíca. Eu não sei se era na Tatu antes ou ele mudou, né? A Marli continua aqui, boa noite. Obrigado aí, a Sueli também. Bastante comentário aqui, bastante marcação. Claudemir Gomes, que ambientalista este. Em relação a quê, Claudemir? Eu perdi aqui o momento da sua fala. E tem vários outros comentários aqui que talvez eu não consiga ler tudo, né? Também tem a questão da hora aqui que a gente já vai passar do limite. Seu Nilson Rafaim aqui, um prazer. Obrigado aí por estar acompanhando aí a gente, seu Nilson. Boa noite aos nossos amigos Dantas, Aliana e demais entrevistados e telespectadores. Pergunto se eventualmente existe, e se não existir, se não deveria existir um órgão específico dentro da Secretaria de Meio Ambiente que fiscaliza a Sanepar, Copel e outros órgãos concessionários do serviço do município. Você pode responder para a gente, mas daqui a pouco eu vou terminar aqui de ler o comentário. Clarice Aparecida Oliveira, bem interessante esse tema. Obrigado aí, Clarice, por estar acompanhando a gente. Que bom que você gostou. E eu não sei se acabou, Ricardo. Você tem mais comentário aí desse lado aqui?
É isso aí? Você pode dar uma ajudinha pra gente, André, em relação a esse assunto? Olha, eu não sei a estrutura atual da prefeitura, mas assim, ela tem um departamento de fiscalização e que tem atribuição de fiscalizar qualquer crime ambiental. Então, ela pode fiscalizar, inclusive, Sanepar, Copel, qualquer prestador de serviço, o município pode sim, pode e deve fiscalizar. Então, eu acredito que tem, assim, um departamento de fiscalização ali. Eu só queria falar uma outra coisa, você falou de ecoturismo e chamando as pessoas para conhecer. Eu queria reforçar e passar um dado que pouca gente sabe. Se você procurar o que fazer em Foz do Iguaçu nos maiores sites do mundo de avaliação de lugares, no ponto de vista do turismo, então o TripAdvisor, as pessoas vão encontrar lá 3 lugares em Foz do Iguaçu, 3 empresas que têm nota máxima no TripAdvisor. 3 empresas. Uma delas chama Cataratas do Iguaçu, que faz as cataratas. Então, as cataratas têm nota máxima 5 pontos. As outras 2 é a Guaraí e somos nós da Iguaçu Secret Falls. Então, assim, você tem estruturas gigantescas e maravilhosas e imperdíveis, como o Parque das Aves, como Itaipu, como o Marco das Três Fronteiras, como o Museu de Cera, como N outros atrativos que as pessoas vêm para conhecer, Macuco, e devem conhecer. Mas todas essas outras não têm nota máxima como nós, a Guaraí e as Cataratas temos. Então a gente tem muito orgulho desse número e mostra para as pessoas o quanto as pessoas estão gostando do turismo de aventura, do ecoturismo, do turismo de experiência. Então, para as pessoas da cidade saber que tem aqui empresas que estão hoje conversando aqui, que são pequenininhas comparado com muito que existe aí, em número de quantidade de pessoas que a gente atende, e que quem a gente atende nos avalie de forma com muita excelência. Então, reforçar o convite. Muito bacana aí. Eu sabia, assim, mas eu não sabia que continuava, né? As empresas aí no topo, inclusive, parabéns para vocês, né? O serviço aí que vocês fazem é maravilhoso mesmo. É legal. E é um serviço que, né, basicamente mostra um pouco do que nós temos de natureza fora do Parque Nacional do Iguaçu, né? E você vê como agrada muitas pessoas, né? É muito bonito o entorno das Cataratas do Iguaçu. A gente tem vários lugares, várias cachoeiras ainda que o circuito do André não vai. Tem vários lugares que a gente poderia ir que não, sabe, que não são ainda visitados. Então, Foz do Iguaçu tem muito na região. Daí a Beth estava falando da Cachoeira do Tio João, as cachoeiras no entorno da região aqui, do Xaxim. Tem Cascavel, tem aqui o Paraná, ele é muito rico em potencial de né? ecoturismo, Riquíssimo. de canyonismo, de atividades de ecoturismo. Foz do Iguaçu precisa desenvolver, e está desenvolvendo, né? E tem potencial pra Cidade de caramba, Parque, né? por exemplo, ali a região da Vila, a trilha do Vietnã, é um lugar muito interessante para transformar numa atividade de interesse de turistas, né? Que queiram fazer uma trilha de bicicleta, tem um monte de coisas que podem ser desenvolvidas assim e incorporar a comunidade, né? Quem conhece ali, por exemplo, os ciclistas ali que frequentam o Sempre estão lá. podem ser os anfitriões ali que vão receber um grupo de pessoas que querem andar de bicicleta aqui com a galera de Foz. Enfim, o turismo tem essa troca cultural, essa troca de informações de modo geral, né? E já que a gente falou da região do Paraná, né? Há pouco tempo atrás eu conheci lá em Cascavel a Cachoeira da Ferroeste. Eu não sei se vocês conhecem lá. Claro. Uma cachoeira maravilhosa, né? Pertinho da cidade também, que é bem frequentada. É muito parecido até com a cachoeira lá do Carimã, né? Que o pessoal vai no fim de semana. Sim. E ainda nesse assunto de geologia, né? Já que a gente está falando da região, a Beth me trouxe aqui uma rocha, né? Ela tem um aspecto um pouco vitro, assim, interessante, uma textura boa. Eu até mandei para o professor José Mauro Palhares, né, que veio aqui na semana passada, o que seria essa rocha aqui. Ó? Vocês estão conseguindo ver? Olha que interessante. Ó. Essa aqui eu não vou saber dizer ao certo o que é, mas eu posso explicar um pouco o contexto aqui da nossa região. E de acordo com o que o professor falou comigo, antes aqui do programa eu liguei para ele, ele disse que poderia ser um basalto meláfero. Né? O meláfero ele é uma rocha eruptiva efusiva básica, de cor entre verde e negra. Aqui a gente tem outro exemplar, mas eu não vou pegar ele aqui para não cair aqui na mesa de vidro. Cujos minerais componentes essenciais são algita, plagioclássio e olivina, né? São os componentes que dão essas texturas aqui na rocha, né?
E lembrando também um pouco da formação geológica da nossa região, né? Uma região que se formou há mais ou menos 135 milhões de anos atrás, lá na época do Jurássico-Triássico, né? E que aqui existia um deserto, o deserto de Botucatu. E na separação dos continentes, lá na época da Pangeia, aqui foi uma região de falha tectônica. Então a lava ela começou a brotar e cobrir esse deserto, né? O que aconteceu nos dias de hoje? O deserto ele virou aquífero Guarani, né? É uma rocha porosa de uma extensão territorial imensa que se estende desde o Uruguai, Rio Grande do Sul, se estende até o centro-oeste e tem uma predominância muito boa aqui na nossa região, né? Inclusive uma área de recarga ali na região de Ponta Grossa. E em cima, né, do que se formou esses basaltos, eles se solidificaram, a gente vê vários exemplares de rocha aqui com várias qualidades também, né, e vários aspectos. O que é legal disso tudo é que a gente falou muito de cachoeira, e as cachoeiras aqui da região elas se formam justamente nesse contexto geológico, né? A força da água ela é responsável pela erosão. E assim que se formaram as cataratas do Iguaçu, né? Desde o desnível que as cataratas originais tinham lá na região da Tríplice Fronteira, em relação ao Rio Paraná, elas foram escavando e continuam escavando hoje, né? Naquela região onde elas estão. Então, a cada chuva, cada cheia que dá, né, os blocos de rocha eles se soltam. E assim a erosão vai trabalhando e formando as cataratas e todas as cachoeiras aqui da região que a gente falou, né, que torna o Paraná uma região muito bonita, muito atrativa e com um potencial ecoturístico muito grande. Eu estou vendo aqui a hora, né, eu acho que a gente não vai ter muito mais tempo. Eu gostaria de pedir aqui para os nossos convidados uma mensagem ambiental da parte de vocês, né, para ajudar aqui o pessoal a ter uma visão maior sobre o meio ambiente. Pode começar por você, André. A mais antiga que a gente conhece, que é pensar globalmente, agir localmente, isso já é... Mas é chamar atenção para esse dado, é pensar, pessoal, você tem que entender o que você pode afetar, como é que você pode contribuir com as coisas. Você se preocupa com as coisas do mundo, mas não se preocupa em ter 2 lixeiras na sua cozinha. Uma que você vai colocar o orgânico, outra que você vai colocar o 3, o reciclável, o orgânico e o rejeito. Então, assim, o que é que você, que está ao seu alcance, 3 latinhas para você colocar seu lixo dentro da sua casa. Aquilo que está no seu alcance, que é muito simples de você fazer. Então, o que as pessoas têm que ter isso é exatamente isso. Pensar, todo mundo defende o meio ambiente, todo mundo acha importante. Tá, mas o que você pode fazer? Planeja um pouquinho o que é que está ao seu alcance e faça. Valeu, obrigado. Deixa uma mensagem pra gente, Beth. Convida o pessoal para fazer uma trilha com você também. Vou chamar o pessoal para fazer uma trilha, conhecer os lugares lindos que tem em Foz. Como eu trabalho com educação infantil, eu acho assim que tem que começar a conscientizar as crianças desde pequenininha. Não jogar lixo. A gente faz lá o nosso trabalho para conscientizar as crianças desde pequena. Desculpa. Aí tem uma sobrinha minha de 4 aninhos. Aí de tanta gente falar lá, não joga lixo no chão, não joga, coloca no lixeiro, aqui é papel, aqui é isso, aqui é aquilo. Aí fez uma festinha lá, o dia das crianças. Aí ela sentadinha na mesa lá, aí as crianças descascavam o papel da bala e jogavam. E aí, em vez dela pegar e ficar na mesa, com as crianças lá comendo os docinhos e tudo, ela levantava e ia catar papel por papel. Mas olha lá, pof, elas falam, pof, as crianças, em vez de jogar o papel no lixo, estão jogando tudo no chão e eu estou catando. Aí você vê, já está conscientizando as crianças desde pequena. Mas mesmo as crianças pequenas têm que batalhar muito, muito, muito na cabecinha deles para o futuro, entendeu? Então, a conscientização vem desde criança. Bacana. E você, como professora, né, cumpre um papel que é essencial aí na formação do cidadão, né? E ajuda a disseminar a educação ambiental desde as bases, o que é extremamente necessário aí para que no futuro, como você falou no início da entrevista, né, daqui a 30 anos, a gente possa ter um outro panorama aí na nossa sociedade, né? Valeu aí, Beth. Obrigado. Deixa aí, Lucas, sua mensagem ambiental pra gente. É isso aí. Eu quero convidar e provocar a galera aí para quem não conhece ou conhece um pouco, procurar usar o seu momento de lazer, os finais de semana, para conhecer a cidade, tá? Tem as trilhas públicas, tem as empresas prestando serviço aí, onde você pode conhecer de uma maneira de experimentar coisas diferentes, ou você realmente vai de bike, vai a pé, ou vai por conta, como o grupo da Beth faz aí, se reúne. Mas conheçam a cidade, porque conhecendo você vai preservar, né, e
e cada um se torna automaticamente um olho, um fiscal. A gente estava reclamando aqui quem fiscaliza, mas eu acho que a gente tem que chamar esse papel para nós, sabe? Então, conhecer é importante, provocar a galera para conhecer e realmente levar a sério essa questão que cada detalhe, assim como eu falei que cada empreendimento, cada mudança num açude muda o rio, cada movimento individual das pessoas faz toda a diferença. Então, separar o lixo, nem que seja só você mora sozinho, você separar o lixo, você vai estar passando o exemplo e vai estar sim fazendo a diferença. Com a coleta seletiva junto, né? Você monta uma cadeia aí que todo mundo vai fazendo a diferença junto e o resultado é grande, né? Eu acho que tem que começar a agir também, né? Com certeza. É isso aí. E é com esse espírito de força aqui que a gente se encaminha para o final do programa hoje, né? Temos aí imagens da Iguaçu Skyview hoje, Ricardo? Estamos vendo aí? O Ricardo vai botar aí uma vista ao vivo agora do centro da cidade. Muito bonita, né? Vocês podem, inclusive, acompanhar lá a construção da Ponte da Integração no horizonte e a montagem da roda gigante, né? Você sabia que está sendo montada uma roda gigante lá na Tríplice Fronteira? Nossa câmera ao vivo ela mostra isso 24 horas por dia. Bom. E está sendo interessante para acompanhar como é que está sendo a mudança da nossa cidade, né? Eu acho que não está rodando muito bem, mas entrem lá no canal SSC Foz do Iguaçu no YouTube, que além da nossa câmera ao vivo vai ter novos vídeos de drone aí, tanto da cidade quanto da região oeste do Paraná. Quero agradecer aí a audiência de todos, tá? Nos encontrem nessa mesma bate-caverna aqui na próxima quarta-feira às 19h30 no Papo Ambiental. Um grande abraço aí, obrigado aí pela companhia, obrigado aí a todos os convidados aí por terem aceito o convite. E uma boa noite para vocês e até semana que vem.